Obrigada, professor, por estar aqui presente conosco hoje. Ok, boa noite. Primeiro eu gostaria de perguntar se meu som está audível, se vocês me escutam bem. Tá Maurília, puder ótimo. fazer um sinal aí, tá Estamos ótimo. vendo bem. Estamos vendo Pronto, bem. Sim, obrigado então. Primeiramente quero agradecer, né, o convite. Esse grupo, né, a Maurília me orientando também, o Luciano, o Wesley também faz parte do grupo de pesquisa, a professora Renata, né, que teve a iniciativa junto com vocês desse trabalho, e cresceu bastante, né? A gente coloca, publica hoje nas redes sociais e as pessoas buscam realmente conhecimento, isso é muito bom. Então, quero parabenizar a participação de vocês já nessa trajetória, tá? E, inicialmente, fazer uma observação a respeito da minha biografia, né? Pouco do que foi lido. Na realidade, minha formação é realmente literatura, mas eu permeio muito o ensino de língua, né, trabalhando na formação de professores. Isso já há mais de 10 anos. Então, eu tenho aliado nessas duas perspectivas que parecem muitas vezes distantes, mas que eu procuro, né, na medida do possível, aproximar também. E eu gostaria de fazer uma apresentação, porque eu acho que o que eu vou utilizar hoje, dentro de uma perspectiva teórica e crítica, a visualização ela vai ser muito importante, né, fundamental nesse processo. Então, inicialmente, eu gostaria de também ressaltar que, em virtude do público bem diverso, né, percebo que há pesquisadores já do imaginário, mas a própria proposta, né, desse grupo, que estudos linguísticos e literários na quarentena, então a gente tem um público bem heterogêneo. Então, na minha fala, eu vou buscar, na medida do possível, ser bastante didático nos conceitos, porque é importante para a gente mergulhar em qualquer teoria, né? E na teoria do imaginário não seria diferente. Tá? Então, inicialmente, eu não sei se a imagem apareceu para vocês. ainda não, professor, acho que está carregando. Ok. Pessoal, a gente gostaria de solicitar que vocês desliguem as câmeras, por favor. Certo? A organização agradece. Então, vamos começar assim, né? Quem já eu gostaria de uma pequena interação no grupo. O arquivo está aberto. Chat. Oi? O arquivo está aberto Ele está aberto, sim. tá? Eu já pedi para apresentar. Eu vou pedir de novo aqui, para interromper, pedir novamente. Essas coisas acontecem. Eu estou utilizando aqui o celular para tentar interagir com vocês, porque quando a gente coloca uma apresentação, a gente parece que está sozinho, né? Solitário, então é um imaginário bem. Então, eu estou tentando acompanhar aqui. Quero agradecer a presença aí do Gilvan Vasconcelos, né? Grande amigo na trajetória do meu doutorado, que esteve bastante presente nas discussões. E depois eu vou vendo quem mais está presente, tá? Para agradecer. Ainda não, né, pessoal?
Não, apareceu a apresentação, só que tá só uma foto sua. Uma foto de uma caneta. Aqui tem uma mensagem dizendo que está apresentando para todos. Cancela a apresentação e tenta de novo, professor, por favor. Estou fazendo isso. Pessoal, enquanto o professor coloca a apresentação, eu vou falar novamente. Não precisa colocar o e-mail aqui, tá? A lista de frequência é um link que eu vou disponibilizar ao final da fala. Então, você preenche todos os seus dados nesse link que eu vou disponibilizar, certo? Então, não precisa colocar o seu e-mail aqui no chat. Pronto, professor, apareceu. Ok, agora sim. Então, vamos iniciar, né? De fato. Pessoal, quanto a esse título, inicialmente, né, Imaginário e Literatura, que eu coloco dos conceitos da mitocrítica, nós vamos mergulhar um pouco no início, de algumas fundamentações do que é imaginário mesmo, para depois passarmos a conversar um pouquinho mesmo sobre o jornalismo, como é que o jornalismo se apropria de certos enredos da literatura, para depois fazermos uma pequena perspectiva analítica, né, do texto literário. E escolhi 2 poemas que pretendo fazer essa análise com vocês, com a interação de vocês, e acho que vai ficar gostoso essa participação, tá? Então, primeiro, né, o que seria o imaginário, né? Se a gente pensar nesse conceito que é tão ambíguo, né, cheio de significados. Muito se fala em imaginário, né? Então, eu começo permeando a questão da própria constituição do ser humano, ainda do ventre materno, né? Existe 2 matrizes principais, até então, né? Uma matriz biológica, né, do ser, e uma matriz psicológica. Na primeira, eu tenho aí aquilo que eu posso aferir por meio de diversos exames hoje. É possível a gente ter um retrato dessa matriz biológica, né? Eu posso pegar o cabelo, uma unha, tirar sangue, a urina, todos esses insumos, vamos chamar assim, podem nos dar característica do que é construído o ser humano, né? Suas proteínas, os lipídios, né? Os órgãos do corpo, todas as funções biológicas que funcionam do organismo humano. Do outro lado, nós temos uma matriz, né, que ela é psicológica. Então, nessa matriz, nós temos a própria inteligência humana, a nossa capacidade de aprender mesmo, né? A faculdade humana de raciocinar, de pensar, de promover interação com os outros, entre outras utilidades. Então, dentro dessa perspectiva, essas 2 matrizes estabelecem um contrato, né? Um contrato para a constituição do ser, de modo que o ser biológico ele não se separa do ser psicológico, né? O funcionamento do nosso organismo
a nossa interação com o mundo, o nosso funcionamento funcionam de forma síncrona, né? A matriz biológica e psicológica. Até aí, a gente não fala ainda assim do que seria o imaginário, né? Mas é a partir do nascimento, né, que nós temos, de fato, a primeira ideia do que seria duas matrizes principais que vão construir o imaginário, né? Essa matriz social e a matriz cultural. Então, o ser, ao nascer, ele mergulha no universo que já está pronto, né? É uma sociedade cheia de instituições sociais, de regras, de normas, e uma matriz cultural, que são traços originários de cada povo, né? Sua cultura mesmo relacionada às suas tradições, seus mitos. Então, é possível pensarmos que, do resultado dessas duas matrizes, nós vamos ter ao nosso contato que a gente vai crescendo, se desenvolvendo, né? Temos aí contato com outros seres, né? No mundo do trabalho, né? As primeiras preocupações, né? Com a escola, com as obrigações, as relações com os seres humanos se tornam cada vez mais complexas, né? Desde a infância até a vida adulta. Isso, nesse sentido, é o que a gente pode pensar inicialmente de um trajeto antropológico, né? Que é um conceito muito utilizado dentro mesmo da teoria do imaginário, né? Nós sabemos que existem diversas perspectivas de estudo do imaginário, né? Mas eu me refiro principalmente à perspectiva, né, do francês, antropólogo, né? O Gilbert Durand, que trabalha realmente a teoria do imaginário na perspectiva antropológica, né? Claro, dialogando com a psicologia analítica, com a história das religiões, né? A psicologia analítica, principalmente com o Carl Gustav Jung, né? Com a própria, também, o próprio pai do imaginário, né? O Gaston Bachelard, que foi um grande filósofo. Então, todo esse berço, né? O berço da história das religiões, com Michel Eliade, fazem com que ele permeie uma teoria. Então, esse trajeto antropológico, na realidade, a gente pensa enquanto uma metáfora de uma troca, né? É como se eu dissesse que há um intercâmbio. Só que esse intercâmbio, ele é incessante, né? Não para. Ao todo tempo, é esse contrato entre a matriz biológica e psicológica, né? E a matriz social-cultural, eles fazem todo momento uma recíproca, né? Estão em recíproca. Então, essa dinâmica, para a gente poder entender melhor como isso acontece, é realmente as nossas pulsões subjetivas, tudo aquilo que a gente pensa, raciocina, como a gente absorve esse meio natural, as normas, as condutas, a cultura, o modo de ser, de viver das pessoas, nós absorvemos. E ao absorver isso, nós também transpomos para esse meio social, né, como forma de troca, mesmo nessa imposição objetiva, né, objetiva sociocultural, nós também contribuímos com as nossas ações, o nosso modo de ser. Então, o trajeto antropológico é a definição mais própria, né, para a gente pensar o imaginário. O imaginário, por muito tempo, né, rechaçado, né, como um campo que, por ser subjetivo, né, e por uma perspectiva talvez muito cartesiana, né, desconsiderada, o imaginário é essa ponte realmente para o estudo do humano, né? Eu estou dizendo imaginário já quanto ciência. Então, para a gente ser assim mais simples, né, é imaginar que
a criança, né? Eu até exemplifiquei aqui alguns pontos que fazem a gente perceber como ocorre, né, essa troca. Então, eu falei inicialmente que a criança, ao nascer, ela vai ter contato primeiro com a sua mãe, né? Esse é o primeiro vínculo social, coletivo, primário mesmo. Então, com a mãe, tem as primeiras ideias, né? Com o choro, com a busca de cada vez mais ter a acolhida. E depois da mãe vem a família. Quando eu digo família, é aquela mais próxima, né? A família é aquela que está, não todos os parentes, né? A família primeira. E depois nós temos os grupos sociais, os parentes, a escola, a igreja. Nesse outro nível, né? Principalmente os grupos sociais, a identificação com a identidade, né? A identidade que forma cada grupo, né? Cada essa perspectiva. Em seguida, eu coloquei aí, a partir do antropólogo ainda Xavier Albon, as ideias que nós temos de comunidade, de bairro e de povo da cidade. Então, em um nível de interação coletiva maior, mais complexo, vem aí a comunidade, o bairro e o povo da cidade. E depois, a nação, né? E a civilização. A nação que reúne, né, muitas vezes uma ancestralidade, né, os povos, onde os mitos, onde a cultura de determinado povo são muitas vezes trazidas à memória, né, de forma latente ou patente, e a própria ideia que temos de civilização. E aí a gente mergulha muitas vezes uma perspectiva sociológica como a de Norbert Elias. Tudo isso para nos construir com o que é comum, que é a ideia de que somos humanos. Somos humanos e partilhamos em comum a ideia que é de humanidade. Então, isso eu estou pensando num cenário moderno urbano, tá? Porque se a gente pensar em algumas etnias, essa relação ela vai, com certeza, ter mudanças, né? Então, eu vou pegar algumas imagens que eu trouxe aqui para a gente entender um pouco mais esses conceitos de forma mais prática, tá? Eu estou dizendo isso para quem realmente é iniciante, né? Então, temos aí uma foto da Palm Island, em Dubai, que é uma ilha artificial, né? Uma das primeiras ilhas artificiais do mundo. E é interessante que o formato, né, que foi criado essa ilha, né? A gente percebe aí a partir da margem de Dubai, né? Essas ilhas foram quanto, né, se investiu, se gastou, quanto o homem usou para transformar. Na figura 2, nós temos uma imagem assim mais panorâmica, né, aérea, em que a gente tem uma visão realmente dos 5 quilômetros que perpassam essa ilha. Então, aí temos resorts, hotéis, né, onde moram os grandes milionários e onde isso traz o grande turismo. O que nos chama a atenção, pessoal, é que essas imagens, né, dessa ilha, ela nos traz uma imagem de uma árvore, né? A árvore que é a palmeira. E essa palmeira, ela simboliza a própria vida, né? A palmeira é a simbolização da vida, da regeneração, da ressurreição. Então, não foi projetada por acaso, né? Isso nos impulsiona a perceber que o homem a todo tempo está construindo, mas ele constrói o universo, o mundo natural, de modo muito significativo. Né? Ele opera diante do caos. Então, vamos imaginar essa água aí como grande caos,
onde só existe água mesmo, natural, e o homem, ele começa a ordenar, né? Colocar a organização de uma grande cidade que se forma essa ilha. Para a gente entender melhor isso, eu trouxe também uma terceira figura das mulheres girafa na Tailândia, né? Que é a história da tribo Kayan. Essas imagens que alguém está dizendo aqui, imagem linda, né? Essas são imagens que impressionam, e eu tentei buscar isso para a gente perceber algo que talvez nos tirasse do conforto daquilo que a gente costuma ver no nosso cenário. Primeiro, nós vimos uma imagem natural, um ambiente modificado pelo homem na natureza, que não está próximo, pelo menos da minha realidade aqui, onde eu resido, e agora uma realidade de investimento, né, de acessório humano, próximo, modificação, que também não está próximo da minha cultura. Então, isso me chama a atenção. Essas mulheres girafas, elas utilizam essas argolas, né? Cerca aí de até 25 argolas de bronze, né? São muito pesadas, chegam realmente a pesar muito. E há várias projeções lendárias, né? E no folclore mesmo da Tailândia, de que isso talvez seja para proteção contra tigres, né? Para proteger essa parte do pescoço contra as ameaças de alguns animais. Outra realmente para ressaltar a sua grandeza e elas não serem vítimas de escravidão. Então, diversas versões existem a respeito delas, né? Mas o fato é que a forma como a sociedade hoje se apresenta, né, lá na Tailândia, faz com que elas se tornem vítimas do turismo, né? Elas hoje não utilizam por apenas ser um aspecto cultural, mas são quase que obrigadas porque elas recebem, né, a ajuda do governo para poder continuar sendo essa atração, né, atraindo muita gente para lá. Então vejam que a cultura é influenciada pelos aspectos da sociedade, né? Então o imaginário, ele permeia ideologias, perspectivas, pressões da sociedade, ou seja, as atitudes que eu tomo, né? Como eu manifesto dentro da sociedade. Tem a ver com a sociedade, o que a sociedade cobra de mim também. Então, isso também acontece na linguagem, né? O ser humano, ao todo tempo, buscou manifestar alguma forma de se apresentar no mundo, apresentar suas impressões, seu modo de ser. E isso ocorreu de diversas formas, desde as pinturas rupestres, né, até as linguagens mais complexas, e hoje, né, com os artefatos tecnológicos. Então, a minha pergunta é, inicialmente, né, por que essa interferência do homem na natureza? Né? Por quê? Por que o homem interfere tanto na natureza em si próprio? Né? As pessoas se tatuam, né? Usam tatuagens simbólicas. Que significado tudo isso tem dentro para a gente perceber? Primeiro, é que o humano, né, o ser humano, diante do mundo caótico, né? Isso eu não falo uma perspectiva da teoria do Big Bang, tudo começou do caos, porque existem diversas perspectivas e crenças, mas é que ao todo tempo o ser humano busca ordenar o mundo, busca dar sentido ao mundo. E isso ele faz de forma simbólica. E a gente não consegue fazer isso só por meio da razão, né? Só do racional, só da análise, mas também da imaginação. Então, aquela ilha, né, que nós vimos, além do pensamento analítico, teve a criatividade, né, teve esse dar sentido simbólico para o lugar. Da mesma forma, as mulheres, né, que naqueles adereços não tem só um significado, vamos dizer assim, de proteção,
Mas há um significado também que vai além desse racional. Então, é isso, né? O ser é um ser simbólico. Ele é simbólico porque tudo que fazemos, nós não fazemos de forma apenas racional. A razão está associada à imaginação, ao nosso imaginário, e ele que conduz o nosso modo de ser, de pensar e agir. E, simbolicamente, no imaginário, tudo isso que eu falei, ele se chama, né? A gente costuma chamar, e o Jihan chama de semblantes do tempo, né? Seriam semblantes do tempo. São todas as ameaças, né? Da morte simbólica e do Cronos, né? O Cronos, o Deus realmente devorador, né? O tempo devorador, que ao todo tempo faz com que o humano esteja em constante busca de atribuir sentido, de se reinventar, de pensar, de agir de forma significativa, de dar sentido. Nós, por meio da razão, conseguimos analisar, mas o sentido, né, como a própria Daniele da Rocha Pita, que foi pioneira, né, no Brasil nos estudos do imaginário, e trouxe, né, essa perspectiva para o Brasil já na final da década de 70, e hoje se multiplicou por todo o Brasil, né? Ela faz essa referência, né, de que essa é a atitude imaginativa do homem de dar sentido ao mundo por meio do imaginário. Então, eu queria fazer uma diferença, né, estabelecer uma diferença entre imagem e imaginário. Então, enquanto plano de imaginário, a gente percebe aquilo que dá sentido, né, o que é emocional, o que nos faz agir, é o estado de espírito mesmo, de um grupo, né? A imagem, ele é totalmente diferente, né, de imagem visual. Então, estudar imaginário não é perceber a imagem visual. Embora a imagem visual também traduz o imaginário, porque o seu processo de criação, e a sua própria natureza existente, seja uma fotografia, seja um desenho, seja qualquer natureza da imagem, seja uma imagem de projeção animada, né, o cinema, ele guarda o imaginário, né, porque o imaginário, a atitude, é essa constante evolução, tudo que perpassa, de fato, essa ação humana, né. Então, já falei, né, real e imaginário. Primeiro que não caracterizar, né, imaginário como apenas fictício, como algo distante do real, né. Os pesquisadores, né, os grandes teóricos, todos brasileiros, né, lendo de reforçam isso. O estado, o imaginário, esse estado de espírito, e ele não é restrito à ficção apenas, né? Já que o imaginário ele está no real e o real também está no imaginário, né? Eles comungam. E outra questão é a própria diferença, né, de imaginário e imaginação. Então, enquanto que a imaginação é essa faculdade humana que a gente detém mesmo de produzir, né, esse imaginário seria o resultado dessa projeção constante, né? A incessante busca de projeção da imaginação. E alguns pesquisadores, inclusive no Brasil, buscam diferenciar imaginário com I maiúsculo e imaginário com I minúsculo, né? Mas não há uma regra, uma categoria para isso. Mas esse imaginário com I maiúsculo se referindo ao campo de conhecimento, né? O campo de estudos do imaginário. E o imaginário com I, esse imaginário que eu falei, que está relacionado realmente a esse trajeto antropológico humano e sua relação com o meio. Vai ficar mais interessante, viu, gente? Essa parte mais teórica para a gente, eu acho que é fundamental antes da gente mergulhar em qualquer, né, perspectiva de fazer uma análise, tá?
Então, vamos lá. Eu tenho aqui agora alguns conceitos que são categóricos, né? Eu selecionei alguns conceitos para que nós pudéssemos pensar, né? Trazer, de fato, de forma sistemática o que seria o imaginário, né? E aí eu coloquei minúsculo e maiúsculo, mas aqui eu estou falando realmente do trajeto antropológico, tá? E não campo de conhecimento. Então, primeiro eu tenho uma citação do Gilbert Rand, né, que ele diz que pelo conjunto de imagens e relações de imagens que constitui o capital pensado. Outra ainda de Rand é o conector obrigatório pelo qual formamos qualquer representação humana. Então, pensar que tudo que fazemos, tudo que temos de ação humana, no trabalho, na família, nossa relação com nós mesmos, se dá, o nosso pensamento, a nossa imaginação, né, se dá no plano racional e imaginário. Nós pensamos, racionalizamos, mas... E esse imaginário, ele é coletivo, né, porque nós comungamos, dialogamos com um grande arsenal, principalmente a nossa civilização, né, a nossa civilização do Ocidente dialoga muito com o arsenal grego-latino, né? Herdamos muito dos mitos que hoje se tornam latentes ou patentes. E eu gosto também da perspectiva do Jerônimo Machado da Silva, né? Que foi orientando na França do Michel Afletoily, né? Que também foi orientando do Girard, inclusive, sociólogo francês Michel Afletoily. E o Jerônimo Machado, que é o professor renomado, né, da PUC do Rio Grande do Sul, ele traz aí algumas perspectivas do imaginário. Todo imaginário é real, todo real é imaginário. O homem só existe na realidade imaginal. O imaginário é uma introspecção do real, é uma aceitação inconsciente ou quase de um modo de ser partilhado com o outro. Então, na nossa convivência, né, vimos no outro slide, né, quando eu mostrei para você essa troca incessante, né, que é esse trajeto antropológico humano, em que o nível psicossocial, né, e sociocultural estão em constante troca, intercâmbio. Isso nos faz partilhar a todo tempo, né, da memória, do modo de ser dos grupos que a gente participa, seja um grupo virtual, né, seja um grupo WhatsApp, seja um grupo presencial, seja um grupo que comunga ideias, né, grupo realmente que comunga ideias conosco, isso faz com que também absorvamos esse imaginário, né? Então, a Daniela Jacquita diz que é realmente a essência do espírito. Na medida que tanto o nosso corpo, o sentimento, a alma, né, tudo que realmente existe em nós, né, desde o nosso ato de criação, né, artístico, né, significar se tiver essa pulsão. Realmente esse motor que nos motiva, né, é o imaginário, essa essência do espírito. E agora vai ficar mais gostoso, né? Acho que a gente já conseguiu aprender alguns conceitos, eu espero, mas depois a gente pode voltar a conversar. E aqui nós temos uma imagem, não sei se vocês conhecem, né? Aqui já está, na legenda já está a descrição, vocês conhecem pessoalmente, é de Recife mesmo, os retirantes eles receberam máscara na campanha preventiva do coronavírus em Recife. É uma escultura, né, que homenageia, né, a Dona Lindô, mãe da ex-prefeitura. Então, qual é realmente o objetivo dessa, quando a gente tiver essa foto, né? Aqui nós temos um cenário de campanha educativa. E aqui é o que eu vou dialogar um pouquinho com vocês agora, que é pensar o imaginário no cenário em que estamos. Né? Eu sei que alguns podem ter lido, né? Eu sugeri uma leitura
de um texto da Heloísa Klaus, né, da Unisul, ela que é líder do grupo de pesquisa Imaginário Cotidiano, e o texto, ela é um texto escrito por ela e dois orientandos dela de doutorado. E nesse texto ela fala do medo do imaginário e imaginário do medo, né? E eu sugeri isso para a gente pensar realmente hoje, esse contexto que estamos, né, de pandemia, para pensar o imaginário. E ao colocar essas máscaras, né, as máscaras coloridas, né, que chamam a atenção nessas esculturas, é uma forma educativa, né, de chamar a atenção da população. Então, aqui eu já começo com alguns símbolos, né, que são os símbolos diaréticos. Símbolos diaréticos são aqueles que motivam a separar, a dividir, mas essa divisão que muitas vezes busca a salvação, que é o nosso caso, né, que é o caso que estamos vivendo. Estamos todos, cada um. Nunca foi tão significativa a ideia, né, do arquétipo materno, né, do aconchego, porque estamos agora em casa, protegidos, buscamos a todo tempo a proteção. Mas estamos limitados a todo tempo a buscar distanciamento das pessoas, né, a não nos aproximar, lavar sempre as mãos. Então, separar ou dividir são exemplos aí que pairam, né, o nosso estado de espírito nesse tempo de pandemia. Então, esse separar, né, que nos força, é para distinguir, né, os saudáveis dos que estão afetados. Essa busca de livrar do mal que é o coronavírus. E aqui eu tenho algumas fotos, né, que eu resolvi trazer para a gente pensar o quanto o homem é criativo, né, nessa busca de se proteger, de se salvar, de se separar, de se isolar, quantos artifícios, né, são fabricados no intuito de medir, né, a temperatura, né, e diversos outros aspectos. Então, mais uma vez aqui nós temos os símbolos dialéticos, né, e a criatividade humana, né, é incrível, né, porque aqui eu acho que é um botijão de água, né, mineral, né, que ele utilizou aí para proteção. Então, desde os artifícios mais modernos até aqueles, né, talvez mais simples, são modos do homem se colocar nessa busca de sobreviver das ameaças do tempo e da morte, e a morte que chamamos de simbólica, mas está muito presente, né, gente? E já tem um quadro de mais de 80 pessoas falecidas com o coronavírus. E aqui eu coloquei também algumas máscaras, né, de proteção facial que chamaram a atenção, certo? Então, talvez nessa tentativa, né, dos simbolismos diaréticos, né, de separar, de proteger a face para que a minha saliva, né, a minha respiração, algo não entre em contato com o outro, eu achei interessante essas máscaras, porque elas são modos também de estar, de estado de espírito, né, manifestam o seu imaginário. Então, uma tigresa, né, uma tigresa, o próprio tigre remete realmente a essa ferocidade, né, essa força. O tigre ali, um tigre mais branco, né, que talvez na cultura hindu possa ser associado à virtude. Então, cada um assume realmente um estado de espírito, né? E as máscaras podem traduzir um pouquinho, né, desse nosso estado, dessa nossa reinvenção. Mas por quê, né, essas máscaras estão tão caracterizadas, né? Estão estilizadas? Porque o homem é criativo. O homem busca dar sentido. E esse sentido é atribuído por meio do imaginário. Aqui, essas imagens eu gosto demais, né? Eu achei assim, fascinantes. Porque
nos fazem pensar mais uma vez sobre o imaginário, nessa busca constante de salvação do vírus, né? Então, nós temos uma figura aí que é, na realidade, de todos os profissionais da saúde, né? Desde o enfermeiro, médico, e por que não dizer também psicólogo e tantos outros, que buscam, né? Que se tornam aí a figura, aí no final da direita, ressaltando como heróis, né? A postura, né? O rosto acima, que nos dá a ideia de superioridade, né? Quem está no comando, a quem dependemos, e o próprio Superman ali, né? Fazendo referência, dizendo que nesse momento são eles, de fato, super-heróis. E nas duas figuras, é interessante que nós temos aí o angelismo, né? Temos o anjo, que também nos remete a essa proteção. Veja que na primeira figura tem a imagem de uma luz, então o claro versus o escuro me dá também esse contraste, o que a gente pode chamar também de simbolismo dialético, essa oposição claro-escuro. Então a iluminação, né? Todo esse arsenal, até a foto da criança, né? E o enfermeiro ou médico ali segurando o planeta, né? Dizendo que realmente estamos nas mãos dos médicos. E, de fato, o Brasil nunca se viu tão... Brasil não, né? O mundo, né? Nunca se viu... refletiu tanto, né, sobre a preciosidade que tem, né, os profissionais de saúde nesse momento. Então, eu trouxe ainda outras imagens que eu adorei, né, assim, para a gente pensar um pouquinho essa nossa relação com o imaginário. Porque o jornalismo, ele é muito criativo e ele absorve enredos, né, enredos para produzir imaginários. Então, nós temos na primeira figura, aí, né, um agente da polícia, né, e um agente da saúde. Os dois estão, né, fechando duas portas para impedir, e aí, mais uma vez, o separar, né? Separar o vírus das pessoas saudáveis. Mas as pessoas saudáveis não têm consciência, né, ainda não têm totalmente uma responsabilidade completa com a sua saúde e com a saúde do outro, e é preciso a ação de outra figura, que é o policial, né? Então, aí nós temos a figura do herói, né? Esse herói, esse guerreiro, que é ressaltado na figura feminina, com boxe, né? Com a luta de boxe, que acentua a luta. Mas essa luta, ela está associada ao alerta, né? Não é só a enfermeira que está em estado, em postura de luta, né? Em preparação, como espécie de glade, né? Pronta essa luva como se fosse a espada. São também as pessoas que estão com determinados faróis buscando, né, iluminar, a iluminação à luz contra as ameaças da morte, que é o vírus, né? Então, aqui, mais uma vez, nós encontramos o símbolos dialéticos. E essa imagem aqui, ela me impressionou muito porque, de fato, deixa eu só colocar aqui o carregador, só um minuto. Ok. Ele me impressionou muito porque aí a gente tem uma figura, né, animal, né, figura que aparente a animalidade. Alguém diz aí, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Realmente, então isso foi uma criatividade imensa, né, do jornalismo, porque no contexto brasileiro, mas não só no contexto brasileiro, né, mas nós estamos permeados por esse discurso de que é preciso corrermos, né, vamos escolher entre o vírus e a crise econômica, né?
E a crise econômica é colocada sempre como bicho-papão mesmo, né? Como figura diabólica, com dentes enormes, prontas para engolir. E ela é muito maior do que o vírus, né? Ela é acentuada com uma grandiosidade imensa. Então, aqui nós temos os símbolos estereomórficos, que são símbolos que remetem à animalidade. Ou seja, é tudo que nos colocam dentro do caótico, né? Os monstros, a mordicância, né? Os dentes, os grandes dentes devoradores, né? E isso é o medo, né, do humano, né? O planeta lá simbolizando todos nós, né? Com a pequena máscara, com as mãos para o alto, buscando a salvação diante de duas ameaças que estão representadas em formas de animais. Então, isso é o imaginário, né? É o imaginário criativo e recorre-se ao simbólico. Por quê? Porque o homem é um ser simbólico. Tudo que fazemos, tudo que colocamos, que agimos, o modo como agimos, como de maneira artística ou de maneira dentro do nosso trabalho, da nossa relação familiar, nós agimos de forma simbólica, ao todo tempo, não só racional. Então, aqui, eu trouxe também duas figuras que representam essa força. A primeira, né, nós temos a figura do tempo, né, cronômetro, a busca, a tentativa imensa dos profissionais da saúde de vencer o vírus, né, para não ocasionar mais mortes, e a ameaça do Cronos, né, a ameaça para Cronos. E a segunda, nós temos, aparentemente, um profissional da saúde que pode representar, vejam que tentar. E nesse jogo, nós temos, de um lado, né, a morte, né, com todos os seus vírus, Covid-19, e os profissionais de saúde. Então, esse jogador, aparentemente, seja o Ministério da Saúde, que busca alternativas, né, que tem buscado alternativas para vencer, né, dentro do SUS, para vencer o vírus e a morte que, ao todo tempo, nos surpreende, né, com esse Covid. Então, aqui, nós temos a imagem da angústia diante desse tempo simbólico, né, e dessa morte, esse tempo negativo e a vitória sobre a morte. Então, todos esses símbolos estão dentro de um regime de Hugo. Então, tudo que eu falei até agora, né, dentro desses imaginários, dessas imagens sobre a Covid, estão dentro do regime de Hugo. Por quê? O que seria o regime de Hugo? É tudo que representa essa contraposição, né? A contradição. Então, aquilo que é antítese, né? Claro, escuro, luz versus sombra, alto versus baixo, puro versus impuro, cair versus subir, separar versus misturar, herói versus monstro, bem versus mal, anjo versus demônio, céu versus inferno. Então, a dualidade, né? A antítese, a polêmica, que é própria do ser humano. O homem é um ser dual, né? Nós temos o bem e o mal, né? A todo tempo. A própria imagem bíblica, né, de Jó representa bem que isso herdamos de forma divina, né, do próprio Deus. Então, eu digo aqui, não na perspectiva religiosa, mas na perspectiva da leitura mesmo desse mito, né? Independente de ser um valor religioso ou não, né? Eu digo isso porque existem diversas crenças. Então, eu vou agora pegar umas outras figuras que também, mais uma vez, bebem nesse enredo, né? A primeira
não sei se vocês reconhecem, aí tem os ninhos, né? Ninhos, eles são os que as crianças adoram, mas a gente não entende nada do que eles falam, né? A gente interpreta mais pelos gestos, porque realmente eles falam mesmo, né? Eles só eles riem. Mas essas figuras estão representando aí o Bolsonaro, dizendo que é só uma gripezinha. E a maçã, essa simbólica tentação, é o Covid-19. Nessa perspectiva, a gente tem aí os Minions. Quem são os Minions? Né? Os Minions são personagens que buscam o pior vilão do mundo. Né? Todo filme gira em torno dessa busca constante deles de encontrarem um vilão, né? Um grande vilão malvado. E o jornalismo nos mostra aí que eles encontraram. Né? É só uma gripezinha. Só que essa é só uma gripezinha é uma forma de se suavizar. Né? Mais uma vez, abaixo a gente tem outra figura utilizada pelo retratando o presidente Bolsonaro, que remonta ao flautista de Hamelin. Né? O flautista de Hamelin foi, na realidade, um conto, né, dos irmãos Grimm, né, na Alemanha, Hamelin na Alemanha, né, no ano 1200, alguma coisa, em que uma cidade, a cidade de Hamelin, estava infestada de ratos, né, e o rei ofereceu ouro, né, para quem resolvesse aquele caso que estava atormentando toda a população. Nesse sentido, surgiu, né, um flautista que prometeu que iria, de fato, salvar. E o que ele fez? Né? Começou a tocar a sua flauta e todos os ratos hipnotizados seguiram até um grande precipício, né? E todos morreram. A história ainda continua, ainda tem outros percalços, mas já é suficiente esse trecho que eu falei para a gente entender que a reportagem quer acentuar a figura do flautista hipnotizando. Olha, é uma gripezinha, isso é histeria. A mídia é alarmista. E é um canto que vai trazendo uma população imensa, né? É mito mesmo, né? E vão tendo alguns... vai tendo adesão, né? E é interessante que tem alguns gados, né, atrás. Então, isso é uma grande metáfora, né? Que alguns vão seguindo esses poucos que estão à frente, né? Mas mostram cabeças de gado. Então, aqui eu tenho uma expressão de eufemismo. É só uma gripezinha. A desdramatização do conteúdo angustiante, né? Com um apelo à ingenuidade. Então, aqui eu tento suavizar esse problema imenso, né? Que o jornalismo coloca aí como uma crítica que é uma crítica que o jornalismo, dentro da sua pluralidade democrática, né, ele pode, dentro da arte, representar da forma que pensamos. E eu aqui, na qualidade de analista crítico do imaginário, estou só analisando a imagem. Então, aqui nós temos símbolos de inversão. Né? Aqui nós temos mais uma figura que eu gostei bastante, né? Que também ironiza uma frase do Jair Messias Bolsonaro. Né? Ele diz, sou o Messias, mas não faço milagres. E a imagem, água, essa água é a Covid-19, né? Que várias pessoas afundaram, só ele está flutuando, né? Essa faixa presidencial. Mas ele se coloca aquém. Então, aqui, para amenizar, porque não sei se vocês assistiram essa reportagem, né? Essa resposta dele foi uma resposta a uma jornalista, né? Que tinha falado que tinha milhões, já tinha muitas mortes, né? Mais de 1.000 mortes. Não lembro agora o contexto em quantas mortes. Mas a resposta
dele foi para suavizar, para desdramatizar. Sou Messias, mas não faço milagre. Então a gente tem aí uma minimização da sua responsabilidade como chefe da nação. Faltou um E aí, tá, gente? Chefe da nação. Uma tentativa, né, de agradar, de suavizar uma situação. E mais uma vez nós temos aí o símbolo da inversão, tá? Aqui a gente pega um discurso mesmo do Jair Bolsonaro, até porque para a gente pensar o momento presente do nosso país, a gente não pode ficar aquém de todos os discursos que surgem na mídia, né? Inclusive de quem tem determinada responsabilidade pelo nosso país, que é o presidente da República. Então ele diz assim, ó, tem a questão do coronavírus também, que no meu entender está superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Então, talvez esteja sendo potencializado até por questão econômica. Mas acredito que o Brasil não é que vai dar certo, já deu certo. Então, a gente tem um discurso aí que, mais uma vez, busca minimizar. Temos duas estruturas, né? Uma estrutura mística, que busca desdramatizar, né, esse conteúdo angustiante, que é estamos superdimensionando, né, tudo isso, né, e hoje já passamos de 80 mil mortos, né? E outra estrutura cíclica, né, que é essa tendência ascendente do progresso, que diz, né, olha, estão sendo potencializados, mas o Brasil continua seguindo, a gente não pode parar. E é isso, essa foi uma campanha, né, do governo atual de março, logo quando o vírus parou. E, felizmente, né, vários juízes, né, deram a sentença e essa campanha, ela saiu, ela foi cancelada, né? Na realidade, sob pena, né, de multa e tudo. Então, o Brasil não pode parar. Esse Brasil não pode parar, nós temos aqui uma figura, né, na realidade, de escravos, né, uma montagem do Debré, né, e nessa montagem do Debré nós temos algumas perspectivas, né, que mostram aí esse redesenho. Então, aqui, a realidade traz o quê? As consequências dos atos humanos, né? São necessários sacrifícios, né? É a tendência ascendente do progresso, esse apelo à ingenuidade, e propõe sempre um caminho progressista. Esse é o mito do progresso, né? E aqui nós temos, gente, dentro de tudo isso que eu falei agora, um regime noturno, né? O regime noturno é o quê? Essa inversão, essa busca do profundo, calmo, é a busca do acolhedor, é tentar o eufemismo, o redobramento, a intimidade, é tentar minimizar essas estruturas, tanto mística quanto sintética, tá? Então, dentro do imaginário, nós temos duas perspectivas, né, de análise, que é a metodologia que se divide em mitocrítica e mitoanálise. Então, a mitocrítica, ela busca, de fato, estudar os mitos latentes ou patentes em uma determinada obra literária, poética, né, ou narrativa. E a mitoanálise, ela se estende isso para um determinado período histórico, né, para determinado período ou determinada classe social. E aqui, a gente vai realmente chegar ao exercício, né, de fazer uma análise do imaginário. Mas entendam que esse arcabouço foi interessante para a gente pensar e ver alguns conceitos, né, para interagir com a literatura. E aqui eu trago um poema, não sei se vocês conhecem, talvez conheçam, que não é muito conhecido mesmo, que é da minha ideia do mundo, né? E o poema diz o seguinte: da minha ideia do mundo, cai, vá
profundo, sem ter eu nem ali, vácuo sem si próprio. Ser pensado como um ser, escada absoluta pode ver, além Deus, negra calma, clarão do desconhecido. Tudo tem outro sentido, ó, mesmo o termo sentido. Então, aqui eu gostaria de chamar a atenção um pouquinho para vocês que nós discutimos também dois regimes do imaginário. Isso serve para a gente pensar, né, um pouco a análise do texto literário, né? O regime diurno, que é da oposição, que é do ato heróico, né? Que é da contradição, que é da antítese, e o regime noturno, que é do repouso, né? Que é do aconchego, que é da amenização, que é do eufemismo. E aqui nessa poesia, né? Que imagem nós temos, né? Da minha ideia do mundo. Aqui parece alguém, né? Esse cair vácuo além do profundo, escada absoluta sem degraus, a gente imagina uma queda brusca, né? Uma queda sem fim, uma queda drástica. E isso pode representar uma própria crise do ser humano, né? Uma crise dentro da sua existência, uma crise na perspectiva do seu ser, né? Da sua identidade, ou da sua religiosidade, o além Deus, negra calma. Esse clarão desconhecido não é um clarão de luz que ilumina, mas é a própria escuridão, né? O desconhecido que causa medo, né? Aqui a gente tem símbolos catamórficos, mais uma vez, né? Aliás, não mostramos símbolos catamórficos, que são símbolos da queda. E os símbolos da queda remetem, né, ao regime também diurno. Então, temos a queda drástica, esse choque, zona trauma, né, essa angústia, esse medo desconhecido, como eu falei, né, a reação do ser humano frente ao plano metafísico. E dentro da homem-hipocrítica, a gente poderia dizer aí, né, que nós estaríamos dentro do próprio caos, o Deus caos, o primeiro Deus grego, né, que nos coloca diante onde não existia nenhuma sincronia, não existia existência, tudo era desordem, né? Então aqui nós temos Fernando Pessoa, não Fernando Pessoa nos seus heterônimos, mas uma poesia do cancioneiro, né? Que seria o Fernando Pessoa lírico de Fernando Pessoa biográfico mesmo, né? E o regime de diurno. E agora, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas eu propus que, não sei se alguém pode sinalizar, eu propus que a gente fizesse uma discussão sobre o texto Liberdade, que eu trouxe para vocês no final dessa noite, para a gente terminar assim, bem de forma de feriado, de domingo. Já é quinta-feira ainda, mas já quase sextou, né, gente? Então, para ser a gente fazer uma leitura agradável. Então, eu farei a leitura, ou alguém gostaria de fazer a leitura? Parece que alguém gostaria de interagir e fazer uma leitura. Eu posso fazer a leitura, professor. Eu posso fazer a leitura, Ótimo. tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Posso começar? Por favor. Liberdade. Ai, que prazer não cumprir um dever. Ter um livro para ler e não fazer. Ler é maçada, estudar é nada. Sol doira sem literatura. O rio corre bem ou mal sem edição original. E a brisa, essa, de tão naturalmente matinal, como o tempo não tem pressa. Livros são papéis pintados com tinta. Estudar é uma coisa em que está indistinta a distinção entre nada e coisa nenhuma. Quanto é melhor, quanto abruma, esperar por Dom Sebastião, quer venha ou não. Grande é a poesia, a bondade e as danças, mas o melhor do mundo são as crianças. Flores, música, o luar e o sol que peca
Só quando, em vez de criar, seca. Mais que isto é Jesus Cristo, que não sabia nada de finanças, nem consta que tivesse biblioteca. Muito obrigado, José Ricardo, pela leitura. Capaz, professor. Então, Obrigado também. Tô adorando, viu? Ótima voz, né, José Ricardo? Parabéns. Então, quem se arrisca a fazer alguma interlocução a respeito dessa poesia, Liberdade? Eu queria falar só uma coisa que eu notei através da sua fala, professor. A questão do... Sim. Aí a gente encontra o noturno, né? A questão do noturno, porque ele Sim. fala, que prazer não cumprir um dever, ter um livro para ler e não fazer. Aí vem a questão do repouso, o aconchego, né? Isso. Perfeito. Mas também, pelo que eu estou vendo aqui, tem o diurno também, não sei, porque tem antítese, ele tem bem ou mal, sabe? Não sei se eu entendi bem, o luar, o sol, mas eu vou deixar os colegas falarem. Então, é interessante a gente ouvir isso. Então, olha, já teve quase um forrozinho agora, foi? Se eu falou em final de semana, o povo se animou. Foi. Quer falar, Zilmar, do texto? Pois não, pode falar. No texto, liberdade, ao menos para mim, eu não senti uma espécie de liberdade, eu acho que por essa questão de escolha, né? Que o texto ele dá a possibilidade para a gente. Na parte que me chamou muita atenção foi essa, por uma afinidade, às vezes, de a gente ter um livro e não ler. Acredito que aconteceu com a maioria das pessoas aqui na sala. Mas entre ler e não ler, a gente tem somente duas opções, né? E vai também por outras coisas em relação ao sol, de iluminar e secar, né? Que é quando ele deixa de existir. A questão do próprio Jesus Cristo, se não tem uma biblioteca, a gente pode fazer essa divisão entre um público leigo e um público mais culto, e sempre fica essas duas opções. Talvez por isso não me deu uma sensação maior de liberdade, mas o texto ele é muito bem construído. Mas em termos de liberdade, é muito preso ao texto. Ótimo, Zilmar. Muito bem. Eu gostaria de ouvir mais antes de me colocando. Mais impressões. Boa noite, é Vitória. Boa noite, Vitória. Oi, professor, boa noite. É engraçado, eu estava lendo um material hoje mais cedo e esse texto me trouxe muito essa questão do ócio, de termos tempo para o ócio, de não fazer nada, de ter essa liberdade de não fazer nada, e do livro, da leitura, enquanto um prazer, enquanto um momento, não estou fazendo nada, vou ler por prazer. Porque a nossa sociedade, o brasileiro, não tem muito esse hábito. Nós não temos um hábito de ler por prazer. Infelizmente, nas escolas, a gente associa o ler com a obrigação. A gente nunca pede para um aluno ler pelo prazer. Olha, você está descansando, lê um pouquinho, você vai amar tal livro. É sempre ler para produzir. Nunca é o ler por ler, pelo prazer da leitura. E esse texto me trouxe muito isso, da leitura, a liberdade do ato de ler, de conhecer, de se deliciar com as palavras e de compreender todas as coisas que dentro de um livro, contém, e a gente, muitas vezes, pelo tempo, pela correria, não tem como se deleitar com isso. Exatamente. Inclusive, essa própria associação que ele faz, né, do quanto é melhor, quanto a bruma, né, esperar por Dom Sebastião que vem ou não. Então, o mito sebastiânico aí de Portugal, né, Dom Sebastião saiu para uma guerra e não voltou, então, mostra aí um descompromisso, uma tranquilidade. Mais uma vez, como Ricardo falou, né, essa situação de repouso.
essa busca, né, da poesia, da bondade, a poesia que é revelação, né, gente? Então, estudar mitocrítica, né, se deter em textos literários, é buscar a revelação do humano, né? E nessa revelação do humano, nós, ao todo momento, estamos fugindo um pouquinho, né, do homem racional, totalmente racional, busca do racional, e buscamos o subjetivo, buscamos o homem além do prosaico mesmo, né? Mas o homem essência, o homem ser espírito. A poesia revela o íntimo da alma, né? E aqui, mais alguém gostaria de falar desse poema? Professor, Janeiro. Então, E Cláudio. sou eu então. Podem ser. Belo Horizonte. Isso, John. É interessante o começo do texto, quando a amiga anterior comentava sobre a liberdade de ter o prazer, a leitura, e não precisar ler. Eu faço uma analogia desse início aí da liberdade. Você hoje, na situação em que nos encontramos, sim, da pandemia, você tem uma liberdade de não fazer nada, não ir ao trabalho ou fazer o trabalho de liberdade. Porque você também não pode ir a lugar nenhum. Você se mantém preso naquele lugar em que, aparentemente, demonstra uma liberdade. Você não é obrigado a nada, mas automaticamente tem que se fazer algo. Então fica assim um dualismo muito interessante do claro, do escuro, do rio que corre naturalmente, sempre do mesmo jeito, bem ou mal ele corre. Então achei interessante essa questão da pandemia, em que você está livre, porque não precisa estar desenvolvendo pessoalmente o trabalho lá, naquela firmeza, e ao mesmo tempo está preso por não poder fazer outras coisas que supririam essa atividade. Não sei se tem a ver com o tema, mas pense um pouquinho na pandemia, nessa primeira parte do texto da prisão, ou da liberdade. Cláudio, antes do Giovanni vai falar também, tem um Dinei, Giovanni, né, para falar. Pode falar. Jean? Pode falar, Giovanni. Foi bem observado eu acho que foi Ricardo, né? Essa mistura de regimes, né? Diurno e noturno, né? Que o texto tem. Mas tem uma coisa bem interessante, sim, né? Ele nomina aí dois personagens, dois arquétipos, né? Que são Dom Sebastião e Jesus Cristo. Que são muito interessantes para a gente compreender o texto, né? Porque eu diria que a gente poderia chamar de dois arquétipos libertários, né? Ou seja, Dom Sebastião, né, com relação a Portugal, Jesus Cristo com relação à humanidade. E o que é interessante é que eles são libertários a partir de duas propostas, né, que são diferentes, né, que são, eu diria, antagônicas. Né? Um é libertário, né, pela luta, né, Dom Sebastião, e outro não. O outro é libertário pela pacificação. Então, pela resignação, né? Então, esses dois nomes são muito interessantes para a gente ver o texto, né? Porque, por exemplo, se a gente for lembrar, né, da questão do regime diurno, né, da separação, né, ela está aí. Né? Sim. A separação entre o fato de ter que fazer, a obrigação, né, e essa liberdade de não fazer. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, no regime noturno, né, a gente vê essa questão da junção, né, da união, né? Disso, né, grande é a poesia, né? Ou seja, a poesia, a literatura, isso é muito bom, né? Mas bom também é não fazer nada, né? Ou seja, o texto, eu diria que ele trabalha essa dialética, né, desses dois regimes, né, e dessas duas posturas com relação à liberdade mesmo. Eu gostaria de complementar o pensamento que foi justificado pelo anterior ao seu que falou agora, em relação à questão da liberdade e a pandemia. Usando um pouco de uma concepção mais filosófica e pegando um pouco do que diz Blaise Pascal, né, um filósofo francês,
Ele fala que a liberdade praticamente não existe, né? E usando de Sartre, né, quando ele fala que estamos fadados a sermos livres, só que com essa pandemia a gente viu uma coisa bem interessante, é de que, usando na perspectiva pascaliana, não há uma liberdade, né? Na medida de que, quando eu, né, estou em casa e não tenho nada para fazer, supostamente eu vou estar livre. Mas, quando a gente vê que a questão é que a gente fica sem fazer nada, né, a ociosidade, e assim os filósofos gregos vão dizer da ociosidade, que às vezes acaba se tornando um pouco ruim, por não sabermos, né, controlar o tempo, e vendo um pouquinho do que foi passado no texto, né, se tornou bem interessante, na medida de que ele fala a questão dos livros, né, de que a gente tem a possibilidade de, enquanto a pandemia, estamos em casa e pegarmos um livro para ler, às vezes a gente deixa isso de lado, né, e digamos que muita coisa e pouca coisa às vezes se torna relativo. Não sei se vocês estão me compreendendo, não sei se o professor vai me compreender nisso, nessa questão de liberdade, mas é que eu acho bem interessante esse contraponto, né, quando ele falou assim, da questão das leituras e tudo mais. Obrigado. Pessoal, eu tive uma pequena queda aqui de conexão. Então, estão me ouvindo agora? Sim. Ok, eu perdi algumas partes do John Day, né? Mas eu vou tentar exibir de novo. Alguém gostaria de falar enquanto eu tento aqui exibir novamente o slide para a gente fazer interação? Daiane Nogueira comentou: a cultura não ajuda a leitura. Temos que estar em busca de reflexão pelo gosto da leitura. Eu tenho duas perguntas aqui que foram feitas, mas não é referente ao. Sua voz está dando interferência, Maurília. Pode repetir, por favor? Eu tenho duas Isso, eu não estou conseguindo também. Está cortando sua voz. Então, eu iria fazer após a interação, né? Falar um pouquinho da minha impressão também desse poema, né? Inclusive complementando, né, o que já foi dito. Basicamente, a gente tem também algumas estruturas de fato místicas, mas também percebe-se de fato as estruturas do contraditório, do regime de Hugo, né? Mas o próprio gozo, né, o gozo semelhante ao feriado, né, o ato de ser livre, né, é uma expressão de harmonia, de quietude, né, o mergulho nessas coisas primeiras, né, o rio corre, né, bem ou mal, ou seja, a essência, a busca da essência, né, essa, mais uma vez, a desdramatização do conteúdo angustiante. Não há uma dualidade polêmica, mas é uma dualidade que apenas mostra que é necessário um tempo sem pressa, né? Não existe um devorador como um regime diurno, né? Um tempo que nos aflige, mas é um tempo que precisa de calma, né? A naturalização mesmo, a simplificação das coisas, o equilíbrio, né? Livros são papéis, também, né? Na própria experiência, eu preciso ler com vontade.
No outro, né, isso aqui é uma leitura que eu faço, mas é uma leitura que é possível o contraditório, até porque quando a gente trabalha dentro da percepção das escrituras místicas, do imaginário, também é uma perspectiva intuitiva, né? Porque nós somos seres humanos e a maneira como percebemos a poesia também é subjetiva, né? Então, aqui, a princípio, né, pelo menos no verso, não há uma clareza clara, né, de bem e mal, de claro e escuro, né? É uma homogeneidade, né? Não há uma expectativa, né? Um imaginário que cria uma expectativa. É semelhante à noite, né? A espiritualidade, a espera do Salvador, é paciente, né? Chega ou não. As crianças, né? Que simbolizam a inocência, essa pureza, a similitude, a mãe natureza, o cosmos. E o Jesus Cristo, que é esse exemplo de resignação, né? Dentro do messianismo, o cristianismo é aquele que espera a salvação, o reino celeste, de maneira resignada, sujeito a sacrifício, que mesmo diante do sacrifício espera pacientemente. Então, as estruturas aí, a meu ver, parecem místicas. Tá? Então, a predominância, né, na minha perspectiva, desse plano de liberdade seria mais dentro do regime noturno. Então, eu agora passo a palavra para o pessoal da coordenação. Acredito que ainda vai ter perguntas para a gente dialogar e se eu souber direi, se não souber que estou estudando, né, como eterno estudante, que sou. Então, o senhor me ouve bem agora? Sim. Tem duas perguntas referente ao que o senhor apresentou na noite de hoje. Além disso, são muitos elogios aqui referente à sua fala. Todos gostaram. E uma pergunta foi de Karen. Segundo Paulo Ricoeur, as mediações simbólicas permitem ao sujeito decodificar os inúmeros sinais à sua volta. É sempre em função de algum gesto simbólico que se interpreta o significado de uma ação. Dessa relação gestual significante que se dá continuidade ao ritual social evocado nas mediações simbólicas. Na verdade, não é uma pergunta, é uma colocação, me perdoe. O senhor tem algo a comentar sobre isso? Isso. Inclusive o Paul Ricoeur, ele é base, né, base para as estruturas imaginárias, porque o próprio conceito de metáfora viva, né, que interpreta, porque o ser humano, ao simbolizar, né, simboliza por meio de analogias, por meio de metáforas, e o grande método da hermenêutica do Paul Ricoeur foi exatamente a análise, né, para a explicação e compreensão, né, a explicação que prevê a compreensão. Então, esse exercício hermenêutico, né, toma muito base com o Paul Ricoeur, principalmente na poesia, né, com a análise simbólica. Tem outra pergunta também, que foi a Ana Carla que fez, ela pergunta: professor, para fazer a análise, eu uso a gramática do design visual de Fairclough. Qual a teoria o senhor usa? Então, a teoria do design visual, né? A gente está numa perspectiva aí mais próxima do multiletramento, da multimodalidade, né? Que é da imagem visual numa perspectiva mais semiótica, né? Então, é preciso a gente perceber que a semiótica ela tem seus métodos de estudo, seu campo de estudo, né, que vai lidar com cores, com formas, com formatos, da imagem como ela se apresenta visualmente. Quando a gente está falando de imaginário, são imagens profundas da psique humana, que herdamos de forma coletiva, comungamos desse imaginário, e herdamos de toda a humanidade, né? Do berço, né, da Grécia.
Um grande exemplo para a gente perceber tudo isso foi o Jung, né? Jung, dentro da psicologia analítica, ele começou a perceber que diversos pacientes seus, eles tinham sonhos bastante intrigantes, sonhos que remontavam a mitologias muito antigas, que aquele paciente ele não tinha tido contato antes. Então, como era possível, né, esses pacientes terem esse contato? Isso deu origem à sua teoria dos arquétipos, né? Os arquétipos que são esses tijolos, esse conjunto de imaginário que forma a psique humana e que é herdado. Então, dentro do processo de nós, seres humanos, de agir no mundo. Então, estão me ouvindo? Sim, estamos. Sim. Acabou aqui desconectou o outro, vou ficar aqui só no celular, então. Então é isso. O imaginário coletivo, na perspectiva do estado de espírito, né? Esse imaginário que vai além da imagem visual, né? Por isso que precisa a gente distinguir. O que não é impossível, né? Você aplicar as duas teorias desde que você faça isso muito bem fundamentado e mostre essa lógica, né? Dentro de uma razão para isso. Alguém tem alguma colocação, algo a falar para o professor? Perguntas? A Deusa pediu referências, né? Na realidade, assim, tem a obra da Daniele Perim Rocha Pita, Iniciação à Teoria do Imaginário. Ela é uma base, né? Ela foi orientanda do Diran, na França, e ela trouxe isso para a Universidade Federal de Pernambuco, né? A Teoria do Imaginário. Mas dentro da poética mesmo, né? Eu indico algumas. Eu até coloquei aqui, né? Tem a Ana Maria Lisboa de Mello, Poesia Imaginária. Né? A Ana Maria Lisboa de Mello provavelmente foi uma das primeiras pesquisadoras a estudar a literatura pelo viés do imaginário, que também teve sua incursão na França. Temos também a professora Enivalda Nunes Freitas Souza, que trabalha dentro também dentro da perspectiva da teoria, né, do imaginário, de textos poéticos, né, e essa relação. E ela tem uma obra também, Flores de Perséfone, para a gente poder compreender, e vários outros. Gente. Eu estou citando alguns, mas existem muitos artigos, muitas obras de referência. O próprio Gaston Bachelard, né, que é o pai do imaginário, foi o primeiro, de fato, a trabalhar com a poesia. Né? Então, suas obras que tratam do imaginário, da imaginação material, com os 4 elementos, né? A imaginação tetraelementar, por exemplo, a água e os sonhos, a terra e o devaneio da vontade, a terra e o devaneio do repouso, o ar e os sonhos, a psicanálise e o fogo. Essas obras, né, juntando, elas formam um grande arcabouço para a gente perceber, porque o que o Gaston Bachelard fez, dentro da sua filosofia, foi se ancorar em textos poéticos para dizer que, além dessa imagem, da imagem abstrata, o ser humano a todo tempo forma uma imagem material. Então, é um arcabouço muito interessante para trabalhar o imaginário. Professor, uma dúvida minha, assim. Eu gostaria de saber a respeito do imaginário. Nós, como seres humanos, podemos criar novas imagens ou as imagens que a gente vimos e olhamos na nossa imaginação são frutos do nosso conhecimento social, vivências da nossa própria cultura? Então, a pergunta de
Maurílio, é muito interessante, né? Lembram que eu falei lá no início sobre o trajeto antropológico, né? Então, o trajeto antropológico é exatamente esse intercâmbio, né? Entre o mundo, entre a nossa psique biológica, né? Nosso universo, e o mundo social e cultural. Nesse universo, nós temos constantes trocas. Então, é comum haver o quê? Diálogos em que muito da ancestralidade elas se retomam, muitos mitos se tomam. Esses mitos, eles são retomados tanto de forma latentes ou patentes, ou seja, igual à forma original, né? Ou então modernizados, porque a sociedade muda. Então, a ideia que temos, por exemplo, grande mito grandes mitos, né, na literatura, mitos gregos, se repetem hoje de forma modernizada, né? E aí temos vários exemplos, né? O mito de Orfeu, né? O mito de Perséfone, o mito das deusas, todas as deusas, né? De Afrodite. E, de certa forma, a percepção desses mitos pode se dar de forma muito explícita no texto literário ou de forma camuflada, né? Mas ao todo, constantemente estamos lidando, né, com mitos. Somos fabricadores de mitos. E o que nós que fazemos hoje, né? Lemos, interagimos com mitos na televisão, no cinema, na mídia. São diversos mitos. Mitos não como sentido de falsidade, que não é verdadeiro, mas mitos que sustentam a organização, o estado de espírito de um grupo social, de uma cultura. Alguém mais quer fazer alguma colocação ou falar com o professor? Se quiser, pode abrir o microfone. O professor Peterson está aqui falando no chat, né, que quem tiver interesse em desenvolver pesquisa em torno do imaginário pode participar do grupo de pesquisa do ITESE, que é o professor Jean que lidera. Então, fica aí o convite, se alguém quiser se aprofundar mais sobre o assunto do imaginário. Isso, eu ia até colocar um slide, mas depois eu posso disponibilizar um slide que eu tinha preparado com alguns endereços, né, do site. Então, nós, inclusive, vamos iniciar, né, eu junto com o professor Petson, que é o vice-líder do ITESE, vamos voltar agora em agosto com os encontros, né, de estudo. Então, quem tiver interesse em participar, como a gente realmente vai ter que fazer de forma por videoconferência, então quem tiver interesse também pode entrar em contato conosco, né? E Maurília, Luciano, que são do grupo de pesquisa, podem fazer essa mediação, né? Serão bem-vindos, acho que vai ser uma troca muito interessante. Eu acho que deve ter algum... Gostaria até de saber se no grupo aqui tem alguém de algum grupo de pesquisa no país, que a gente possa até fazer algum diálogo, né? Alguma mediação para fazer encontros com mais de um grupo de pesquisa, né? E seria interessante. É isso. Tem aqui a Ana Carla, né? Que participa do grupo de pesquisa na Universidade na UFU, né? Em Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia. Então, o senhor pode, já que ninguém se pronunciou, o senhor pode fazer suas colocações finais. Então, eu gostaria de agradecer, né? Que esse encontro tenha a consciência que não sanou todas as curiosidades, né? Dúvidas de vocês do imaginário, mas que realmente tenha despertado esse gosto, essa vontade pelo estudo, né? Pela busca. Tem aqui o Vitor Hugo,
que é do grupo da professora Enivalda, né? Vitor Hugo, que está organizando, inclusive, agora a revista Tessera, né? Editor da revista Tessera, grupo de Uberlândia, é o Poema, né? A professora Enivalda que participou da minha banca de doutorado. E podemos sim, Vitor, a gente pode fazer um diálogo. Então, Vitor e Maurília e Luciano já podem começar a conversar, interagir para a gente fazer essa mediação com um poema. Será interessante. E aí depois eu vou conversar com a Enivalda para a gente estreitar isso. E outros interessados, gente, podem entrar em contato, tá? Para a gente fazer, dialogar e começar a estudar. De fato, eu estudo imaginário há pouco tempo, né? Realmente foi a partir de 2013 mesmo que eu comecei a me deter, estudar o imaginário, mas é um arcabouço muito repleto, denso e maravilhoso para a Gabriela também, do poema. Legal, fico feliz que tem uma participação maciça de outros grupos de pesquisa. Então é isso, gente. Eu quero agradecer a vocês pela participação, a paciência, um abração e nos encontramos no ITESE, tá? Que é um grupo de pesquisa sobre imaginária aqui na Universidade de Pernambuco. Então, uma boa noite. Muito obrigada. Eu quero agradecer a presença do senhor, professor Jean. Quero agradecer imensamente a presença de todos. Então, o nosso encontro hoje teve 250 pessoas, fechou o Google Meet, não estava suportando mais ninguém. Então, a gente vai disponibilizar isso no YouTube. Essa apresentação belíssima, riquíssima hoje para o YouTube, para aqueles que perderam poder assistir, certo? Então, meu muito obrigada a todos vocês que estiveram presentes, de verdade. Sigam lá, gente, no YouTube.